Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá, para nós estudarmos juntos a boa palavra de Deus. O convite é que você inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe os vídeos e nos siga nas redes sociais. EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Vamos à nossa lição, vamos orar? Muito obrigado, Pai, porque temos mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Nosso desejo é que o Senhor nos conduza agora nesse estudo segundo a Tua santa vontade, ó Pai. Pai, fala diretamente aos nossos corações. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E nesse trimestre nós seguimos estudando as cartas de Paulo. Utilizamos para isso a revista Compromisso da editora Convicção. O título da lição de hoje, Carta a um colega pastor. As cartas de Paulo escritas a Timóteo e Tito, elas são consideradas cartas pastorais, pois tratam de orientações de um pastor experiente, que era o apóstolo Paulo, nesse momento da sua vida, a jovens pastores em seus ministérios. Sobre a história da vida de Paulo, o livro de Atos, ele termina de uma maneira abrupta, registrando apenas a sua primeira prisão em Roma. Atos capítulo 28, versos 30 e 31. Esses são os dois últimos versos do livro de Atos. Diz assim o texto: Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Fazendo então uma leitura das cartas paulinas, nós vamos perceber que houve uma segunda prisão em Roma. E este registro, ele encontra-se na segunda carta a Timóteo. As cartas pastorais, elas são dessa época, do seu primeiro cárcere em Roma. Elas apresentam orientações sobre assuntos ministeriais. 1 Timóteo e Tito provavelmente foram escritas no mesmo período. Já a segunda carta a Timóteo, ela mostra o apóstolo em seu segundo cárcere em Roma e é tida como seu testemunho final e últimas orientações. As cartas pastorais, elas são conselhos práticos sobre como liderar uma congregação. E elas também têm por objetivo falar sobre a esperança do crente, principalmente na promessa do porvir. 1 Timóteo, capítulo 1, versos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça e misericórdia da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vemos aqui a descrição do ministério do apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus. E além disso, nós também podemos perceber aqui a perspectiva que Paulo tinha sobre Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Essa referência a Timóteo como verdadeiro filho é uma mostra de que Timóteo possuía todos os direitos e privilégios como um membro da família, pois Paulo ele aceitava totalmente a Timóteo como cristão. O desejo de Paulo a Timóteo é que sobre a sua vida esteja a graça, a misericórdia e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. O filho na fé, Timóteo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versos de 3 a 7. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo desta instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Vemos aqui no contexto desse trecho que o jovem pastor Timóteo enfrentava o grande desafio de continuar a obra desenvolvida na igreja de Éfeso, que fora a que Paulo havia passado mais tempo de convivência e também havia investido na formação de líderes.
Paulo, inclusive, já havia escrito àquela igreja, abordando assuntos práticos sobre a doutrina da igreja, o que nós chamamos de eclesiologia. Bom, a recomendação a Timóteo é que seguisse ensinando a palavra de Deus. E assim ele deveria advertir aos que estavam ensinando falsas doutrinas, fábulas, genealogias, promovendo discussões desnecessárias. Irmãos, nós devemos ter muito cuidado. Mesmo hoje, devemos estar firmados na palavra de Deus, tendo muito cuidado com aqueles que às vezes têm uma aparência de mestres, mas na verdade estão promovendo os assuntos desnecessários e tolos, que apenas confundem os cristãos. As recomendações ao discípulo. 1 Timóteo capítulo 1, versos de 8 a 14. Diz assim o texto. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que eu anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Paulo aqui apresenta recomendações sobre a vida cristã e também sobre o viver em sociedade. Ao mesmo tempo que ele fala da lei, ele também cita que ela se aplica a quem a está transgredindo. Sob a graça de Deus, ela está destinada aos que carecem de perdão e misericórdia do Senhor. Os falsos mestres, com as suas conversas tolas, estavam acrescentando práticas que eram inúteis e pervertiam, então, os princípios divinos. A lei, ela é eficaz ao seu propósito, uma vez que é destinada aos transgressores, como eu já disse, os pecadores que precisam da graça de Deus. É interessante perceber que o próprio apóstolo se qualifica como alguém que outrora estivera entre os que deveriam receber a aplicação da lei, mas Deus transformou sua vida, perdoando os seus pecados e o chamando para um ministério específico. O verso 13 que nós lemos diz assim: a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia. Irmãos, essa é a realidade daqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo, ainda carecem da graça do Senhor em suas vidas. Mas em Cristo, o verso 14, diz assim: a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Irmãos, em Jesus nós temos a vida transformada, sendo inundados pela graça, pela fé, pelo amor que somente nele encontramos. As orientações sobre como viver como pastor. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versos de 15 a 17. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal, invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Paulo aqui, ele se apresenta como alguém que teve a vida transformada, uma vez que for alcançado pela graça de Deus. Agora, então, a sua vida ela é um exemplo do poder transformador do Evangelho, uma vez que se tornou um pecador perdoado. Ele reconhece que tudo fora obra de Deus em sua vida, que fora misericordioso com ele. Os versos de 18 a 20. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar.
As orientações a Timóteo aqui são sobre o seu modo de vida, que ele deveria manter a fé e a boa consciência para que o seu ministério fosse levado a bom termo. Com o intuito de instruir, Paulo ainda usa o exemplo daqueles que naufragaram na fé. Irmãos, em tudo que nós fizermos, devemos buscar a manutenção da nossa fé em Cristo, sendo fiéis na causa do reino de Deus, combatendo firmemente o bom combate. A oração por todos os homens, autoridades inclusive. 1 Timóteo capítulo 2, versos de 1 a 4. Antes de tudo, recomendo que se façam orações, súplicas, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A oração é um princípio essencial na vida do cristão. Devemos orar por todos. E aqui Paulo está nos ensinando que devemos orar pelos que exercem autoridade, para que possamos ter uma vida tranquila. O propósito do Senhor é que todos sejam salvos, que todos experimentemos transformação que vem do céu e que vivamos então pela fé. Mas, irmãos, em tempos de tanta polarização na nossa sociedade atual, nós devemos orar por aqueles que exercem autoridade. Não se esqueça, Deus usa quem Ele quer, da maneira como Ele quer. A mensagem pastoral de que Cristo é mediador entre o Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versos de 5 a 8. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes a verdade, não minto. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Pela obra de Cristo na cruz, ele possibilita o acesso do homem a Deus. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa verdade é a base do ministério do apóstolo Paulo e deve ser o fundamento da nossa experiência cristã. Sigo lendo aqui os versos de 9 a 15 do capítulo 2. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. Bom, irmãos, primeiro nós temos que considerar aqui, quando olhamos para esse trecho, que ele está compreendido em um contexto social, epocal muito específico. Aqui não se trata simplesmente de proibições às mulheres. A ideia do trecho é que uma mulher transformada por Cristo deve ser uma testemunha fiel. E isso é feito com decência, modéstia e discrição. Virtudes essas que devem estar presentes na sua vida. Paulo aqui está orientando que as mulheres se vistam de boas obras e sirvam a Deus com alegria. Ele está falando sobre a importância do trabalho feminino para o reino. Ele também está abordando aqui um contexto que havia naquela situação ali de insubordinação, daquelas que não estavam sob a mesma missão dos homens. E assim, ele usa o exemplo de Adão e Eva, uma vez que Eva age de modo contrário à missão recebida. Finalmente, o conselho mais precioso aqui desse trecho se aplica a nós: permanecer na fé, no amor e na santidade. Que essa seja uma realidade em nossas vidas. Permaneçamos firmes na fé, no amor e na santidade. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, pela Tua palavra aos nossos corações. Que esse conselho
seja real e que possamos vivê-lo, permanecer firmes na fé, no amor e na santidade. Para isso, toma as nossas vidas e haja em nós segundo a Tua vontade, transformando, tocando, dando aquilo que precisamos, ó Pai, e também renovando o que precisamos colocar diante de Ti, para que vivamos uma vida de testemunho, uma vida de fé e uma vida santa. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. Continua guardando as nossas famílias. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E se você tem alguma dúvida ou comentário sobre nossa lição, você pode nos enviar através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que está conosco aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.